Vamos pegar o metrô, a linha vermelha, sair de Itaquera e para Barra Funda. Partiu Barra Funda. Agora vamos falar sobre o assunto que você mencionou há pouco, aquele caso dos jogadores que estariam insatisfeitos Sim. com o Abel Ferreira, né, com a forma que o Abel Ferreira tratava eles. Como que essa história surgiu para você? Vamos o que lá. você achou da resposta do Abel em coletiva? E depois dessa repercussão toda, que a torcida do Palmeiras também... Normal, pode bater. Não, cara, eu acho que assim, você tá na chuva pra se molhar, velho. Sim. Você tá na entrevista coletiva, fez pergunta dura, espera a resposta dura também. Não espera, não, ficar de mimimi. Nunca tive mimimi, velho. Já fiz várias perguntas para entrevistados, o entrevistado ficou bravo, respondeu forte, firme. E eu não fui me doer no Twitter, nada, tá tudo certo. As pessoas se doíam por mim. Eu falei, rapaziada, tá tudo certo. Eu batia, eu tenho que aguentar apanhar. É assim que funciona. Mas sempre com respeito, é óbvio. Vamos lá. Fazendo um resumo dessa história também. Eu sou um cara que eu trabalho com informação. Sim. Eu não trabalho com achismo, com factoide. Vocês podem pegar aí todos os meus tweets. Algumas vezes eu vou errar, claro, cara. Às vezes tem empresário... qualquer jornalista. Às vezes tem empresário que usa a gente, cara. Se eu falar aqui o nome de vários empresários que já me ligaram. Pô, já teve empresário que me ligou e falou assim, ó, o Corinthians tá procurando o meu cliente aqui, ó, fulano de tal. E aí uma vez eu dei. E aí o presidente do Corinthians me ligou e falou, cara, eu nunca contrataria esse cara. E eu falei, pô, cara, mas não vou te falar quem me falou, mas era uma fonte bem boa. Ele falou, não, estão te usando, para de ser otário. Essa foi a Foi a fala, para de ser otário. Você já imagina quem seja, né? Para de ser otário. Eu falei, beleza, peguei, desliguei e falei, ó, gente, lado do clube não tem nada. E realmente não tinha nada. Sim. Então, assim, os caras usam a gente muitas vezes. As informações que muitas vezes eu recebo, eu não dou na hora. Eu sou um cara um pouco mais conservador, mais cauteloso, porque assim, cara, o print é eterno, a vergonha é eterna e a mancha é eterna. Então você tem que tomar cuidado. E a gente, cara, demora tanto para fazer o nome, para ganhar notoriedade, para ganhar credibilidade. Por causa de bobagem, eu vou correr o risco de me queimar com A, B, C, por causa de uma notícia que amanhã vão ter esquecido, mas a mágoa, a mancha vão ficar? Eu não. Eu recebi informação na segunda-feira, que se eu não estou equivocado foi o jogo no Morumbi entre São Paulo e Palmeiras. Olha, tem alguns jogadores incomodados com a postura do Abel. O Abel mudou um pouco o tratamento dos 2 últimos anos pra cá. Eu falei, cara, é difícil ouvir isso, né? Porque o Palmeiras ganha tudo, velho. Eu falo aqui, o Palmeiras é a maior força do continente, administrativamente falando, dentro e fora de campo. É um clube extremamente preparado, é um clube europeu, jogando no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. Eu enxergo hoje o Palmeiras dessa forma, que não se apega aos ídolos. Você vê a oxigenada que dá, Felipe Melo, Daverson, Jailson, fulano, Bejucano. Obrigado pelos serviços prestados, mas ó, bom voyage, sejam felizes e vão trazer outros caras aqui. Palmeiras é pioneiro nisso. O Real Madrid das Américas. É o Real Madrid das Américas, né? Exatamente, é o Palmeiras. Mas voltando ao assunto, e eu falei, cara, não é possível. Terminou o jogo, aí eu não consegui falar com ninguém. Na terça-feira não dou informação no jogo aberto. Você vai falar sexta só, né? Eu acho que eu vou falar na quinta ou na sexta. Eu acho que na quinta-feira, tá? Se eu não estou equivocado, se eu não estou errado. Aí eu peguei, consegui apurar uma outra informação, aí eu consegui conversar com algumas pessoas mais próximas dessa informação que me bateram. E eu falei, cara, vou dar. Você falou com algum atleta? Pessoalmente, no caso, mas... Conversei com atletas, cara. Diretamente com Conversei. Que confirmaram. Que falaram o seguinte, as pessoas gostam muito de mudar as coisas que a gente fala. O que foi falado? Que os jogadores estavam muito insatisfeitos com o Abel, que tinha racha no elenco. Isso foram pessoas que colocaram palavras na minha boca. Isso eu nunca falei. Eu nunca falei em racha de elenco. Eu sempre falei que alguns jogadores estavam incomodados na falta de tratamento. E eu recebi a informação, tanto é que eu falei isso no jogo aberto, que alguns jogadores na janela do meio do ano iam sair. E eu falei, por exemplo, Luan, a primeira proposta que chegar, ele vai embora. E o assessor dele me desmentiu no Twitter. Primeira proposta do futebol mexicano, foi. Direito dele, tá tudo certo. Você tá sendo leviano de relacionar uma coisa com a outra. Mas puxa vida, que coincidência, né? Que coincidência me falarem isso e tal, beleza, né? Ok, tá tudo certo. E eu falei justamente isso. O que me foi passado, vou dar um exemplo do que me foi passado, tá? Gabriel Menino. Gabriel Menino que teve momentos de oscilações dentro do Palmeiras. O Abel muitas vezes conseguiu recuperar o futebol desse jogador, principalmente naquele jogo contra o Flamengo, da final, da Supercopa do Brasil, que ele mete os gols e tal, bababá. E aí depois ele dá uma caída, porque muitas peças boas chegam ao Palmeiras, certo? Desde Aníbal, o Richard Rios, Bibi, ele perde um pouco de espaço. E o Gabriel Menino, eu sei, pelo que me passaram, que ele ficou chateado, porque o Abel, diferentemente das outras ocasiões que ele também caiu de produção, menino, vem cá, pô, vamos aqui, trocou uma ideia, sabe? Normal, cara, pô, você não tá legal, vamos lá recuperar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vou te usar aqui, vou te usar tal.
E muitas vezes alguns jogadores treinavam, tipo assim, segunda e terça, quarta-feira é o jogo, não jogavam. Pô, mas treinei aqui com os caras e tal. Sim. Então tava faltando mais essa proximidade, coisa que foi característica do Abel nos primeiros 2 anos dele de Palmeiras. Entendi. E eu fiquei surpreso. Primeiro, que eu já tinha informação que alguns jogadores iam sair, que já tinham internamente comunicado. E eu fiquei sabendo, o Breno Lopes não quis falar sobre o tema e tá tudo certo. Eu lamento muito que a imprensa muitas vezes não aborde esses temas. Sim. O Breno Lopes ficou muito chateado e alguns jogadores do Palmeiras sentiram a saída dele da forma com que foi. O cara chegar pra treinar, de repente, não, você vai treinar lá naquele campo lá, você tá sendo negociado, sim. e aí o jogador fica meio assim, como assim? Tô sendo negociado, por quê? Eu quero continuar, eu fiz as pazes com a torcida, eu quero ser útil e tal. E nem o próprio Abel chegou pra trocar uma ideia com ele. Entendi. E alguns jogadores não gostaram desse tipo de atitude. Como eu tinha informação e eu consegui confirmar, eu dei informação. O problema, cara, é que muitas pessoas acabam reproduzindo uma parte do que eu falei e colocando palavras na minha boca. Sim. Sobre racha. Cara, podem pesquisar em qualquer lugar, rádio, rede social, jogo aberto, se eu falei em racha de elenco. Eu falei que alguns estavam incomodados e que alguns atletas sairiam do Palmeiras na janela do meio do ano. E citei alguns nomes aqui que poderiam sair. Rony, falei. Sim. Luan, falei. Menino, falei. Entre outros que agora eu não vou lembrar, talvez. Mas falei. Aí dos jogadores que você conversou, o tom era o mesmo? As versões eram as mesmas? Cara, eram semelhantes, velho. Eram semelhantes. Assim, todos vinham falar assim, não tem nenhum racha, pra deixar claro, não é nenhum problema aqui. Sim. Tipo assim, contemporizando. E foi engraçado, olha só. Que quando eu dou essa informação no jogo aberto, eu dou informação já quase que na reta final do programa. Acho que faltando, cara, não vou lembrar, talvez uns 10 minutos, não lembro. E quando eu termino o programa, até o Ronaldo, ele recebe uma mensagem no telefone. Isso era 1h04. Sim. Tinha acabado o programa, a gente tava indo no figurino se trocar, né? Pra cada um pôr a sua roupa e tal. Aí ele falou assim, vamos descobrir quem é o... Como é que foi a palavra, cara, que falou? X9, não? Não foi X9 a palavra. O mensageiro, foi alguma coisa assim, mas ele falou, uma pessoa do Palmeiras mandou pra ele. Sim. Então, tipo assim, se não fosse verdade... Não teriam a caça às bruxas, né? Não teriam caça às bruxas, teriam me desmentido. Então o Palmeiras não adora fazer um monte de comunicado oficial e tal. E outra coisa, cara, foi uma informação, na minha avaliação, que ela ganhou uma repercussão muito grande e eu não vi motivos pra tamanha repercussão. É que o Palmeiras, ele é um clube tão ajustado, tão bonitinho e tão fechado. Por exemplo, velho, o Palmeiras contratou o Felipe Anderson, os setoristas super competentes do Palmeiras, ninguém conseguiu vazar a informação, velho. O Palmeiras, ele é fechado, cara, naquela bolha e não vaza nada. E quando vaza alguma coisa assim... ganha uma repercussão gigante, porque no Corinthians estão acostumados, no São Paulo acontece, no Santos também, mas no Palmeiras não. E quando cai uma faísquinha fora de qualquer lado, vira um fogaréu.